Muito importante o tema deste momento, que é a mediunidade, faz parte da história dos Estados Unidos, do tempo da Guerra da Secessão, da libertação dos escravos e de uma mudança radical na história norte-americana. Lincoln e o Espiritismo, Lincoln e a mediunidade. Sessões espíritas na Casa Branca. Palavras do próprio Abraham Lincoln. Tenho sido controlado por um misterioso poder que não simplesmente é a minha vontade. Com frequência vejo perfeitamente claro o caminho a seguir, embora conscientemente não tenha suficientes fatos a apoiar minha decisão. E não me lembro de uma única vez os resultados não fossem satisfatórios. Então, Abraham Lincoln, durante a Guerra da Secessão, em grande parte do seu governo, seguia as orientações dos espíritos. O grande presidente recorreu com certa frequência aos conselhos de seus amigos espirituais, especialmente pela mediunidade de Nettie Colburn Maynard, que narra ela própria como as coisas aconteceram. As sessões realizadas na Casa Branca e em outros locais exerceram decisiva influência em eventos do maior relevo na história dos Estados Unidos. Do capítulo We Make History, um dos mais importantes episódios do conturbado período de definições da nacionalidade americana. A desgastante Guerra da Secessão arrastava-se penosamente com pesadas perdas de vidas e as tropas do governo que combatiam pela preservação dos ideais de unidade e liberdade do presidente Lincoln já se mostravam pouco dispostas a continuar a luta. Já havia cansaço nas tropas do presidente. Tudo indicava que o país acabaria mesmo dividido, pois os sulistas lutavam pela separação. Os espíritos fizeram um diagnóstico objetivo e nada otimista, pois a situação era de fato muito precária. Tudo estava seguindo para serem dois países. A separação. O exército estava completamente desmoralizado, disse o espírito incorporado em Nettie. Os regimentos estão ensariando as armas, recusando-se a obedecer às ordens ou a cumprir o dever. Ameaçam uma retirada geral com declarado propósito de voltarem para Washington, a capital. Lincoln, que ouvia atentamente, concordou com o diagnóstico e comentou: "Você parece bem informado da situação." Dizendo diretamente ao espírito: "Você parece bem informado da situação. Poderia indicar um remédio?" "Sim", disse o espírito. Firmemente, se você tiver a coragem de usá-lo. Se o presidente tiver a coragem de usar o remédio. Lincoln sorriu e comentou com simplicidade: "Experimente-me." Confiando em si mesmo, naturalmente. O espírito indicou a única solução ainda possível a seu ver. O presidente deveria ir imediatamente ao front visitar os soldados. Não como figura distante, com todo o aparato do cargo de presidente dos Estados Unidos, cercado de ministros e generais, apenas para passar revistas às tropas, mas com o mínimo possível de gente e, mais do que isso,
levando a sua família. A providência era tão urgente ao entender do espírito que Lincoln deveria mandar anunciar imediatamente sua decisão de ir enquanto preparava a viagem, que naquela ocasião era difícil, demoraria alguns dias. Deveria caminhar entre os soldados, conversar com eles, saber de suas queixas e das dificuldades. Mostre-me tal qual é as dificuldades que eles enfrentam na marcha através dos Pantanais, onde tanto em coragem como em número eles têm sido desfalcados. Ao cabo de uma longa exposição, o presidente disse uma só frase: isso será feito. A conversa continuou. Espíritos e presidente Lincoln, dos Estados Unidos, porém abordando outros aspectos. O presidente e o espírito manifestado em NET discutiram assuntos de relevo que somente aos dois interessavam e, naturalmente, a nação americana que ensaiava seus primeiros passos como a grande potência mundial que seria dentro de mais algum tempo. Abraham Lincoln fez a viagem sugerida pelo seu amigo espiritual e a sorte da guerra mudou prontamente, porque agora sim os soldados que lutavam pelos seus ideais estavam motivados. Com muitos deles o presidente falara pessoalmente. Deixara de ser o vago e desconhecido figurão político que de Washington mandava ordens. Assim, graças a uma sessão mediúnica, os Estados Unidos continuaram unidos. Sem Nat Colborne Maynard, provavelmente teríamos hoje 2 países ali em lugar de um. Foi em atenção a uma mensagem mediúnica de seus amigos espirituais que Abraham Lincoln resolveu promulgar a famosa Proclamação da Emancipação, que acabava com a escravatura no país, contrariando interesses mesquinhos de muitos, mas promovendo os interesses da lei divina na Terra. Então, nos Estados Unidos, foi chamado de Proclamação da Emancipação, o que nós chamamos, então, Emancipação dos Escravos. Está aí a Emancipation Proclamation. Dizem mesmo que até na redação final desse documento histórico colaboraram pessoalmente os espíritos. Lincoln empenhou praticamente sua vida nessa lei. Era uma das suas mais importantes tarefas depois de manter a unidade política, geográfica e social da grande nação que lhes fora confiada pelo voto popular. Pelo menos sob o governo de Lincoln, importantíssimas decisões foram tomadas depois de sugeridas ou discutidas com seus amigos desencarnados. Quer dizer, em reuniões espíritas mediúnicas realizadas na Casa Branca e em alguns outros locais. Parece, aliás, que o mundo espiritual tinha planos importantes acerca dos Estados Unidos, pois foi ali, em Hydesville, 1847, que se deslanchou a fenomenologia mediúnica moderna, servindo de médios às meninas da família Fox. Então, o início realmente da atividade mediúnica no mundo todo, assim com visibilidade, com noticiário praticamente em todos os jornais, foi em Hydesville com as irmãs Fox. É de lá que partiu realmente o fenômeno mediúnico moderno. Sonhou Lincoln, certa noite, que pesava sobre a Casa Branca uma atmosfera de tristeza e luto. Procurando saber o que se passava,
chegou a um dos salões onde estava exposto um caixão de defunto guardado por vários soldados. Dentro da Casa Branca, um caixão, uma urna mortuária, guardada por vários soldados. O presidente Lincoln, em sonho, aproximou-se de um deles e perguntou: quem é o morto? Resposta: é o presidente. Era ele, Lincoln. Disse-lhe o soldado: foi assassinado. Era o recado vindo através do mecanismo do sonho, para que ele estivesse de sobreaviso, não para impedir que a tragédia se consumasse, mas para que seu destino se cumprisse, como se cumpriu. Então, Lincoln fora avisado de que a sua morte seria por assassinato. Dentre muitas coincidências entre episódios da vida de Lincoln e de John F. Kennedy, podemos acrescentar mais este, a do aviso da morte súbita. No caso de Kennedy, o veículo foi a senhora Jane Dixon, que com bastante antecedência foi informada mediunicamente da tragédia de Dallas, que ela via como uma nuvem negra, como que pousada sobre a Casa Branca. Eu estive já mais de uma vez no local onde os tiros foram disparados para o chamado assassinato de John Kennedy, numa avenida de Dallas. Cheguei a subir ao prédio onde teria um dos atiradores, além de outro que poderia estar numa cerca em frente, em que a bala assassina fora disparada. E é bem importante que eu também marque uma experiência aqui em Montes Claros, foi quando a minha cunhada Lauri Rego Cunha havia chegado a Montes Claros em mudança, e nós tínhamos uma reunião mediúnica, de estudos de mediúnica semanal. E no dia da morte do presidente Kennedy, eu fiz uma pergunta ao espírito que estava comunicando, no caso, um negro velho, falando de forma rústica, a linguagem ainda do tempo de escravo, de forma confusa, sobre aquele acontecimento tão grave na nação norte-americana. Como eu estava presidindo a reunião e quis saber mais, o espírito disse assim: meu irmão, eu não estou conseguindo falar com clareza, porque como ex-escravo, ou como escravo, uma reencarnação que eu escolhi realmente como a preferida, porque a da simplicidade, da humildade, em que eu aprendi a ser realmente cristão, a ter caridade, a ser simples. Mas eu já tive outras experiências, outras vivências, e posso vir falar com mais clareza. O irmão espere um pouco, fique em prece. E assim, com toda sinceridade, o espírito disse: vou trocar de roupa. Cerca de 1 ou 2 minutos depois, aparece falando em uma língua portuguesa impecável, com uma clareza de literato, de historiador, dizendo com tudo que a gente podia esperar as explicações daquela morte tão trágica naquele dia. A nação americana só pensava em dinheiro, só estava pensando em conquistas, achando que era melhor, e só o poder estava realmente na consciência dos americanos. Então precisavam de um choque, o mais violento possível, com sangue, como as grandes tragédias da história humana, para que esse povo acordasse do delírio em que ele estava. Então, naquele dia, sim, a nação americana havia baixado a cabeça e pensado no Criador, pensado em Deus. Por que tão grande tragédia com um homem tão bom e tão útil? Então, já quase terminando essa narração sobre Lincoln e o Espiritismo.
é bom que venham a leitura dos livros, a busca, a pesquisa histórica e possa entender quanto foi importante a ajuda do mundo espiritual através dos canais mediúnicos, a história da real unificação dos Estados Unidos em um só país. Então, leiam, pesquisem, observem e conscientizem-se sobre Lincoln e o papel do Espiritismo na sua vida como presidente dos Estados Unidos.